Menino, que velocidade é essa? O que mais se destaca na série House of Dragons, com certeza, é as intrigas entre a família Targaryen e os dragões voando e cuspindo fogo pra tudo que é lado. E hoje a gente vai falar de uma cena que engloba tudo isso. Só que não é qualquer momento dessa intriga familiar e não é qualquer dragão cuspindo fogo voando. É o Vhagar. Não precisa falar mais nada. Eu tô falando da cena onde o Aemon rouba a Vhagar e paga caro, né, nessa parada. É, mas a Alicent queria cashback, né? Você quer relembrar e entender essa cena com a gente? Onde aconteceu o real estopim da rixa entre a Alicent e a Rhaenyra? Eu sou o Nicolas. E eu sou o Nathan. E esse é o canal Irmãos em Cena, então vem com a gente nesse dossiê. Essa cena começa com o Aemon observando a Vhagar. E nessa cena a gente consegue perceber que ele tá assustado, ele tá nervoso. Porém a gente consegue deduzir que ele é muito corajoso. Porque a gente sabe o que ele vai fazer, né? E para isso precisa de uma coragem enorme, ainda mais para um garoto dessa idade. Mas essa coragem toda tem um motivo por trás. Porque a gente já sabe que ele sofreu muita chacota, porque o ovo dele não eclodiu, ele não tem o dragão dele. E ele recebeu muito bullying por causa disso. E isso tudo motivou ele para que ele tomasse essa atitude. E a gente consegue ver logo de cara que a Vhagar está dormindo. E o Aemon vai chegando lá devagarzinho, olhando, e dá pra ver que ele tá realmente assustado porque é muito grande aquele bicho de perto. E um detalhe muito legal é justamente isso, porque em toda a cena a gente tem a noção do real tamanho deste dragão. E a atuação do Liam Ashton é muito boa, porque ele consegue passar que o personagem realmente tá assustado, tá com medo, mas tem aquele pingo de coragem no meio. E outra forma de mostrar pra gente o que ele tá sentindo, né, o que ele tá vendo, é o ângulo de câmera que mostra o Aemon se aproximando da Vhagar e ela sendo filmada por cima dela. Então a gente tem a real noção do tamanho dela em relação a ele. Ixi. E outro aspecto legal da gente reparar é que ele caminha de um jeito meio esquisito com as pernas, os pés virados para fora. Então a gente vê no jeito de caminhar dele que ele tá intimidado com aquele dragão. Aí o Aemon se aproxima da Vhagar e ele tenta pegar a corda para subir na Vhagar e ir lá para montar ela. E nesse momento ele tenta fazer isso da maneira mais devagar possível, sem fazer barulho, para que ele não acorde a Vhagar. Só que não dá certo, porque a Vhagar ela acorda e encara ele. Ai, calma! Ai, você tá me tirando? E nesse momento, eu saía correndo que nem um maluco. E a gente consegue ver nessa parte o esmero da produção, do design que fez esse animal. Porque ele é muito bem feito. Todos os aspectos, cada pedacinho, a gente remete a um dragão foda, um dragão grande, um dragão velho. Tudo que tem a ver com esse dragão tá ali naquela parada. E nesse momento que o dragão encara o Aemon, ele não ataca. E você sabe o porquê dele não atacar? Pois é, tem motivos por trás disso. E um dos motivos é que esse dragão ele é muito velho e muito bem treinado. Então ele na hora sabe reconhecer que o Aemon não é alimento, e sim só um ser humano. Então ele consegue fazer essa diferenciação. Outro motivo é que ela deve estar muito calma, e justamente porque ela deve estar sendo muito bem alimentada, que é justamente a melhor maneira de tu domar um dragão. É deixar ele bem alimentado. E a base dessa alimentação é feita com ovelhas, justamente porque é o alimento preferido dos dragões. Mas tem um motivo também para essa ovelha ser o alimento preferido, justamente porque os primeiros domadores de dragões foram pastores. Então tem essa conexão deles gostarem tanto de ovelha. Socorro! A Vhagar, depois de encarar ele, vai lá e tenta dormir de novo, mas o Aemon ele é insistente, então ele vai de novo tentar pegar ali na corda para subir na Vhagar. E nesse momento que ele faz isso, a Vhagar levanta de novo a cabeça, vira para ele e abre o bocão, pronta para cuspir fogo nele.
Só que o garoto é esperto, então ele consegue falar rapidamente algumas palavras em valeriano, que é a língua que os dragões foram treinados, e eles entendem esses comandos nessa língua. Então ele começa a falar alguma coisa pra parar, e aí o bicho começa a parar mesmo. E nessa parte, a direção, ela já nos mostra que nesse momento iniciou uma conexão entre o Veigar e o Aemon. E assim, o Aemon demonstra muita coragem, entendeu? Porque ele fica ali, ó, mantém a postura. Tá com medo? Tá cagado? Mas vamos manter a postura. E pode ser que seja isso que o Veigar gostou nesse guri. E fez ele aceitar ele. Porque ele é forte, ele é destemido, ele não tem medo, né? Tipo assim, ele é... Não digo que não tem medo, porque dá pra ver que ele tava cagado. Mas ele é, tipo assim... Targaryen. O garoto então tenta pela terceira vez subir no Veigar, e dessa vez ele consegue, ele tem a permissão do Veigar. E quando ele chega lá em cima, tem um take muito bom que consegue passar realmente o que é montar um dragão daquele tamanho. Ele é um dos maiores... Ele é o maior dragão dessa série. Ele é o maior dessa série e é o segundo maior que já existiu. Tem outro take também que mostra um detalhe interessante, que é o olho da Veigar olhando de cantinho de olho para o Aemon, como se ela estivesse esperando um comando dele. E aí o Aemon, que já tá lá preparado, ele fala, subas! Subes! Que deve ser suba, né? Fala, não me diga! Então, o que o dragão faz? Ele sobe. Cara, eu sei alto valeriano, tá? E é dar o like. E aquilo que ele falou lá pro dragão lá, pra ele não tacar fogo, se inscreve no canal, comenta qual a próxima cena que você quer. Tudo isso? Sim. É a verdade na luta. Então subas. Pois é, então o dragão entende errado e ele sobe, ele levanta. E nesse levantar, ele se sacode pra tirar a areia. E nesse sacudir pra tirar a areia, o Aemon quase cai de cima do dragão. Já mostra a dificuldade que é montar esse dragão. E logo depois a Veigar começa a correr, a se movimentar e ela começa esse voo dela. E é nessa parte que a gente vê como a direção de arte desse filme foi magnífica. Porque eles conseguiram colocar o peso desse bicho. Ele é enorme e ele voa como um bicho enorme. Não é aquela parada como um passarinho voa. Eles conseguem colocar o peso, o impacto dele voando em todas as partes dessa cena. É muito bem feito. Parabéns para quem fez essa parada, olha, muito bom. Outro detalhe que torna essa parte ainda melhor é a fotografia dessa cena. Porque apesar de ser um pouco escuro, e muita gente reclamou desse episódio inteiro, né, por essa parte escura, ainda assim é muito bem feito, é muito bonito, tem a lua cheia e contrasta muito bem com o voo da Veigar. E outra coisa muito legal da gente reparar nessa cena é como é difícil montar a Veigar. Não é algo fácil, ainda mais para uma criança daquele tamanho, porque ela quase cai várias vezes até ela pegar o jeito ali de montar a Veigar, porque é muito difícil, ela tem uma força muito grande. Nossa, é muito forte. E durante o voo, a gente consegue ver que o Aemon vai se acostumando, vai pegando o jeito. E no final, o garoto que tava todo cagado, tá ali sorrindo, sendo feliz, aproveitando o passeio. Tá que nem o Harry Potter no hipogrifo. E isso deixa muito claro que essa cena foi muito bem escalada, porque essa cena começa calma e tensa, mas termina com muita ação e felicidade. E essa atitude do garoto, do Aemon, ela é muito importante para toda a história. E isso fica muito claro no rosto do Daemon, porque quando ele tá lá na praia, depois de fritar o bife com a sobrinha, né? Ele vê o dragão ali, o Veigar, voando com um outro dono. E ele sabe que ele perdeu. E dá pra ver na cara dele que ele tá, tipo, muito frustrado.
As irmãs gêmeas Baela e Rhaena Targaryen, elas acordam ali no meio dessa noite e veem que a Vhagar foi roubada. Então o que elas fazem? Elas tomam uma decisão muito boa, porque em vez de chamar um adulto, elas vão até os primos dela, acordam eles e vão lá juntos para ver quem roubou a Vhagar. E quando elas descobrem que foi o Aemon que roubou a Vhagar, elas acusam ele de ter roubado a Vhagar, porque ela era de direito delas, porque a última dona, né, a última a montar a Vhagar, era a mãe delas. Vhagar is my mother's dragon. Your mother's dead. Vhagar has a new rider now. Mas o Aemon retruca elas e fala justamente, né, porque é o justo, que elas demoraram muito. Demoraram muito para requerir o Vhagar, e ele foi lá rápido, corajoso, astuto, e pegou. She was mine to claim. Then you should have claimed her. E a gente consegue sentir que o Aemon tá confiante, então ele consegue falar tudo isso com muita destreza, muita confiança, e além disso a gente consegue ver que ele é muito imponente no que ele fala, parece um adulto falando, e isso é justamente porque o tratamento que a mãe deles passou para eles é muito rigoroso, muito regrado, tudo tem que ser assim, assim, assado, e isso é culpa também do tratamento que a Alicent teve do pai dela, que teve o mesmo tratamento com ela, sem tiriri tiruru. Uma das irmãs vai lá e ataca o Aemon, só que o Aemon simplesmente pega ela e joga ela pro lado. Mas a segunda irmã vem com mais violência e acerta um soco no meio da cara do Aemon, mostrando que quem atacou primeiro foram elas. Assim. E foi justamente por causa dessa ignorância, dessa parte de ignorância das meninas, de partir pra briga em vez de dialogar. Reflita um segundo sobre o que você está falando. Porque se você fizer isso, eu tenho certeza que você vai mudar de opinião sozinho. Maybe your cousins can find you a pig to ride. It would suit you. Ele merece tudo isso, cara. Isso é princípio básico. Nessa briga a gente consegue ver um traço dos Targaryen, que é muito bem colocado em toda a série, que é justamente essa fúria do dragão, que é essa loucura Targaryen numa discussão, né? Porque ele realmente vira meio que um louco ali, sabe, na briga e tudo mais, ele meio que perde um pouco até a razão, porque ele pega uma pedra e meio que ameaça matar ali o próprio garotinho ali, o próprio sobrinho, imagina. E essa fúria toda faz com que o Aemon insinue que eles são bastardos. You will die screaming in flames just as your father did. Bastards. Mexeu na ferida. E justamente essa ferida mexida fez com que o garotinho menor ali pegasse uma adaga na mão. E uma coisa que é mostrada antes na série que impacta nessa parte é o treinamento que os filhos da Alicent e da Rhaenyra têm ali no Castelo do Rei, porque eles são treinados pelo Criston Cole, e o Criston Cole tá do lado da Alicent. Então ele treina mais os dois filhos da Alicent ao invés dos da Rhaenyra. E isso dá pra ver nitidamente nessa luta, porque o Aegon simplesmente ele humilha aqueles piá. Porra! Pois é, e é justamente por causa disso que os dois garotos têm que jogar sujo. Um safo. Eles não são regrados, mas são safo. É assim, né, cara? Se tu não é leite com pera, tu é safo. E só que ele não, vamos lá. Deixa eu ser justo, tá? O Aemon não é leite com pera. Ele é leite com pera e, sei lá, suco. Porque o bicho velho é brabo. Eu não entendi esse final. Quer dizer, não entendi foi nada. E esse jogar sujo acontece quando eles pegam areia, jogam no rosto do Aemon e depois o jovem mais novinho ali pega a adaga e simplesmente corta o olho do Aemon. Corte rápido. Faca. É Tramontina. Pois é, e esse olho perdido é que gera toda a confusão, toda a briga familiar. E nessa briga, nesse jogo de xadrez que acontece lá na sala, quem começa atacando é justamente a Rhaenyra, que ela questiona: quem machucou os meus filhos? Show me. Who did this? Como é, amigo? E ela também questiona quem que estava falando que eles eram bastardos. The legitimacy of my son's birth was put loudly to question. What? Called us bastards. Quem falou pra ele? Quem falou essa calúnia? Mas a Alicent, ela justamente quer a vingança, ela quer a justiça, porque o filho dela perdeu o olho. The Prince Lucerys brought a blade to the ambush. He meant to kill my son. E ela quer que o filho da Rhaenyra também perca um olho. Isso é meio assim, cara, maldade, né? Querer cortar o olho de uma criança assim,
I shall have one of her son's eyes in return. O rei Viserys, ele fica nessa dúvida, ele fica, cara, eu não posso cortar o olho do meu neto, entendeu? Não posso fazer isso, cara, tipo... Do not allow your temper to guide your judgment. Ele decide então que não vai castigar nenhuma das partes e vai deixar por isso mesmo, para que eles se entendam. Eles têm que resolver essa parada. E ele ainda complementa dizendo que quem falar que eles são bastardos vai ter a língua cortada. Anyone whose tongue dares to question the birth of Princess Rhaenyra's sons should have it removed. Só que a Alicent, ela tá muito braba com essa situação, porque ela quer o olho do filho da Rhaenyra. E ela, nesse momento de fúria, ela simplesmente pega a adaga do rei, vai em direção ao filho da Rhaenyra. E nesse momento que ela vai atacar a Rhaenyra, as duas se encaram. E uma segura uma na outra. Eu vou te matar. Oscar, né? Óbvio. E tem um detalhe muito interessante nessa cena, que é justamente o Daemon, que ele vai em direção ao Criston Cole, porque o Criston Cole ia defender ou ia ali intervir nessa briga, e ele não quer que isso aconteça, e tem uma razão por trás disso. E justamente porque esse confronto é vantajoso para a Rhaenyra, porque se a garota vai lá e encara ou tenta atacar e ataca realmente a Rhaenyra, mostra esse lado selvagem dela e ela perde totalmente a razão. E nesse embate a Alicent fala para a Rhaenyra que ela teve que abdicar de muita coisa, sabe, pelo reino, por tudo que tinha que ser feito. Where is duty? Where is sacrifice? Mas a Rhaenyra também teve que fazer isso de uma certa forma. Só que a Rhaenyra teve os seus pulinhos fora ali da cerca, né? E esses pulinhos fora da cerca deixam assim a gente mais conectado também com a Rhaenyra do que com a Alicent. E a Alicent nesse caso fica até um pouco mais amarga, justamente porque não teve esses pulinhos fora. Ela teve que seguir à risca o que o pai dela falava. E é nesse momento que a gente vê que o plano do Daemon deu certo. Porque o que ele queria? Ele queria mostrar a real face da Alicent. E ela mostra realmente. A Rhaenyra, ela até fala isso nesse confronto que elas estão ali. Hiding beneath the cloak of your own righteousness. But now they see you as you are. Tanto que tem uma amostra ainda maior quando elas se soltam. A Alicent, com a fúria dela, ela acaba cortando a mão da Rhaenyra. E corta fundo, porque começa a sair muito sangue ali da mão dela. E esse corte que a Alicent fez na mão da Rhaenyra é justamente o estopim da divisão entre as duas. Por quê? Porque essa cicatriz que ficou na mão da Rhaenyra é o que faz ela lembrar toda vez de que não pode confiar na Alicent. E depois que elas se separam, o Aemon aparta ainda mais a briga, porque ele fala, mãe, deixa quieto, não precisa se estressar por mim, porque foi um olho, mas eu ganhei um dragão. I may have lost an eye, but I gained a dragon. Mas quem ganha mais ainda que o Aemon Targaryen, que ganhou a Veiga, é nós, se você deixar um like aqui no canal, se você deixar seu comentário, se você se inscrever no canal, porque a gente está querendo muito chegar a 1000 inscritos. É isso aí, galera. Um beijo bem quente na sua bochecha direita e um fogão na sua bochecha esquerda. Tá bom?